Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e hoje eu estou aqui no Parque do Utinga, em Belém do Pará, para falar sobre exemplo. Ficou interessado? Então, você já sabe, não perde esse vídeo, porque a gente já começou mais um Estudando a Bíblia. Seja o exemplo em tudo. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. A minha versão você já conhece, é Nova Almeida atualizada. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Quando se é jovem, o que geralmente as pessoas pensam é que não existe muita certeza no que se faz e como agir diante das situações da vida. E fatalmente a imaturidade leva o indivíduo a cometer mais erros. Porém, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que acabamos de ler, Paulo ressalta que a juventude de Timóteo não seria um fator impeditivo para que Timóteo se destacasse como exemplo em tudo. Paulo reforça que mesmo na imaturidade humana, ou mesmo o indivíduo não tendo chegado à plenitude da fase adulta, ele conseguiria ser sim o exemplo de conduta. Paulo sabia que Timóteo era um líder e que liderança espiritual não depende de idade, mas de uma conduta correta. Então, percebemos que uma boa conduta cristã não depende da idade que você tem, mas do quanto você sabe sobre a graça transformadora de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo agindo em você. Observe o que Paulo fala em 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebam que Paulo relata de onde saíram os ensinamentos de Timóteo. Da palavra de Deus, que é perfeita para ensinar, repreender, corrigir e educar em justiça. E essa palavra foi usada pela família de Timóteo para sua instrução, ainda criança. E depois o próprio Paulo instruiu, transmitindo ensinamentos sobre o evangelho e liderança da igreja. Observe 2 Timóteo 3, 10, 11. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. É a palavra de Deus que faz a diferença em toda a nossa conduta. Deus nos chama a viver de modo que as nossas atitudes falem mais alto do que os nossos discursos. Ser o exemplo em tudo é refletir Cristo em cada ação. Em casa, na escola, no trabalho, faculdade, comunidade, na igreja, em cada pequena ação do dia a dia. Existe um livro muito bom que eu aconselho você a ler, cujo título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse livro foi escrito em 1896 por Charles Sheldon. E até hoje as suas lições impactam poderosamente nossos dias. A história se passa em uma cidade onde o legalismo religioso prevalece. Um homem desempregado e muito doente, depois de pedir ajuda em vários lugares e sempre receber um não como resposta, entra em uma igreja em um domingo de culto e depois de expor a sua condição, pergunta aos congregados daquela igreja o que realmente eles entendiam sobre seguir Jesus. E logo depois de fazer aquela pergunta, ele acaba morrendo. As pessoas daquela igreja são impactadas por essa pergunta e começam a mudar as suas condutas de vida. Cada um daqueles personagens vai se perguntar, diante das situações que eles estão vivendo, o que faria Jesus. No versículo que lemos em 1 Timóteo 4,12, Paulo fala ao jovem Timóteo ser o exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, seja o exemplo na palavra. Fale com sabedoria, verdade e graça. Fale com conhecimento. E para isso você precisa se instruir. Seja alguém que edifica com o que fala. Como
você tem usado as suas palavras? Elas abençoam ou ferem? Efésios 4:29 nos diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Procure falar muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. E use a sua boca para glorificar o Senhor em tudo que você faz. Paulo também destaca para Timóteo que ele precisa ser o exemplo na conduta. Suas ações falam mais alto do que os seus sermões. Tito 2,7 nos diz: em tudo, seja você mesmo o exemplo de boas obras. As pessoas o observam o tempo todo. Nosso testemunho precisa ser coerente com a fé que professamos. E mesmo quando ninguém estiver olhando, viva com integridade. Lembre-se que tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Então seja o aluno mais esforçado, o empregado mais dedicado, o patrão mais correto, o filho mais prestativo, o cônjuge mais atencioso, o filho mais amoroso. E falando em amor, Paulo também destaca para Timóteo que ele precisa ser o exemplo no amor. Amor prático que perdoa, que serve, que acolhe, que respeita. João 13,35 nos diz: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Demonstre o amor de Cristo, mesmo em situações difíceis. Agir em amor é uma decisão e não um sentimento. Mesmo que você tenha sido machucado, decida perdoar e amar. E o ser humano só consegue fazer isso se estiver centrado em Deus, se seguir os passos de Jesus, que nos amou e nos perdoou a ponto de dar sua vida por nós. Observe Lucas 6:31-36. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Seja o exemplo de amor, mesmo quando tudo parecer incerto, mesmo quando você não for correspondido e mesmo quando o orgulho quiser dominar, seja o exemplo de humildade em amor. Paulo também destaca para Timóteo ser o exemplo na fé. Hebreus 11:6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é certeza e não sentimento. A convicção de fatos que não se veem. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O mundo precisa ver crentes que confiam em Deus, independente das dificuldades. Você não precisa sentir que Deus está com você no deserto. Você sabe que Ele está. Isso é fé. Não precisa sentir para orar, não precisa sentir para adorar. Você não precisa sentir que Deus lhe ama. Você apenas sabe. Você não precisa sentir para agir. Você age pela fé. Você não crê porque você vê. Você vê porque você crê. E sua conduta de fé inspira outros a olharem para Cristo também pela fé. Então seja um crente constante que não vive por vista, mas pela fé. Paulo também destaca para Timóteo ser um exemplo na pureza. Olha o que a Bíblia diz em Tito 1, versículos 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Mateus 5:8 nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Em um mundo impuro e contaminado, a pureza de coração é um testemunho poderoso. Fuja do pecado. Não faça porque todo mundo está fazendo, pois essa é a pior furada que você pode entrar. Busque santidade como conduta de vida. Lembre-se que você é a Bíblia que muitas pessoas na sua escola, faculdade, trabalho, comunidade e até família irão ler. Não importa a sua idade, você é um embaixador de Cristo. Onde estiver, que as pessoas vejam Cristo através de você. Não espere perfeição, mas busque
coerência e santidade. Em seus passos, o que faria Jesus? Seja seu imitador. Não espere que os outros mudem. Seja a mudança que você deseja ver nos outros. Viva de um modo que, ao olharem para a sua vida, as pessoas vejam Jesus. E você que ainda não conhece a Cristo, precisa conhecê-lo de verdade. Entregar sua vida a Ele e viver a vida que Deus, em Cristo Jesus, preparou para você. Leia a Bíblia, pois nela encontramos a verdade que liberta. Deus deseja usar a sua vida como exemplo para tocar e transformar outras vidas. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.